Olá, este é um documentário que o grupo de Autonomia e Independência da Turma 103 fez sobre profissões autônomas e independentes. Espero que gostem e fiquem com a gente. Há alguns anos atrás, ninguém pensava que a tecnologia avançaria tanto como está hoje, em dia e cada dia. Descobrimos algo novo e inovador. A tecnologia hoje está cada vez mais avançada e temos profissões que surgiram por conta dela. Algumas profissões não precisam necessariamente de tecnologia, porém, com o avanço tecnológico, temos recursos que nos ajudam a trabalhar de forma mais simples. Como a nossa primeira convidada, vamos trazer a professora Valquíria e vamos fazer algumas perguntas para ela em relação às profissões do futuro e o como a tecnologia pode influenciar na nossa vida. Bom dia. Bom dia. Bom, a primeira pergunta vai ser: quais profissões você acha que vai ser as profissões do futuro e como você acha que elas vão nos influenciar? As profissões do futuro, elas estarão ligadas muito à parte humana, às pessoas. As pessoas estão, hoje a gente, com a quarta revolução industrial, as pessoas pensam assim, estamos em tecnologias, em revolução, em indústria, em robôs, mas a grande questão é que nessa revolução, e parece até um paradoxo, né? Que, como se fala tanto em indústria, em máquinas, em robótica, a gente olhar para o humano. Parece um paradoxo isso, porque a gente pensa sempre em olhar para a máquina, olhar para a tecnologia, para as revoluções e tal. Mas aqui a gente vai, hoje, vamos dizer, o personagem principal da quarta revolução industrial está sendo o ser humano. Então, profissões centradas no ser humano, pesquisar o ser humano, o comportamento do ser humano junto às máquinas, essas profissões estarão em alta. Claro que todas as outras em relação à tecnologia, mas quem focar em profissões voltadas ao ser humano, ao estudo do cérebro, ao estudo dos comportamentos humanos, né? O comportamento de consumo, por exemplo, que isso é humano. Como vai acontecer isso com o robô? Porque o robô não vai comprar nada. Né? O robô não compra, quem decide compras, quem tem poder de compra é o ser humano. Então, profissões voltadas para o ser humano, estudo do ser humano, essas profissões eu penso que terão um grande impacto na nossa vida, na nossa roda de economia daqui para frente. Tá, em relação às profissões voltadas à tecnologia, como você acha que elas vão afetar o nosso cotidiano? Então, o que acontece? A gente fala muito que as pessoas vão perder o emprego por conta dos robôs e tal. O que acontece é que a gente precisa estar preparado para nos adaptar. Né? Então, ter essa mente... Hoje a gente fala em lifelong learning, que é o aprendizado contínuo, e a gente fala também em termos como reskilling e upskilling. Né? E upskilling, que é o quê? O reskilling é você ressignificar a sua carreira profissional, você agregar outras habilidades na sua carreira profissional. Se o ser humano conseguir, né, se as pessoas conseguirem agregar outras habilidades, não haverá tanto impacto. Mas a gente sabe que o impacto é gigante, que vai acontecer sim, e pode ser que haja aí um desemprego em massa, se nós não tomarmos cuidado com essa questão da educação profissional. E a última pergunta relacionada a essas profissões, você acha que essas profissões, a autonomia será necessária ou ainda vai precisar de algum chefe para acompanhar os funcionários? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque tudo vai depender da característica desse profissional. Porque imagina se todo mundo for chefe, que ele vai ser chefe de quem? Dele mesmo? Será que vai dar certo? Então depende muito da característica. Eu acredito nessa ambiguidade, assim, de algumas pessoas têm as habilidades para ser chefes e outras pessoas têm habilidades para trabalhar para alguém. E isso não é erro, não é um problema, são características das pessoas, entende? Agora, nesse novo mundo que nós estamos vivendo, a autonomia, independente se é uma autonomia de emprego ou autonomia pessoal, ela é fundamental. A pessoa ser autônoma da sua própria vida, do seu próprio aprendizado, entende? Porque ela vai ter que se readaptar nessa carreira profissional. Então ela também vai ter que ser autônoma. Então eu imagino que haja sim lugar para os dois, sabe? Tanto para quem
Poxa, não me vejo dono do meu negócio. Tem gente que não se vê dono do seu próprio negócio. E tem gente que não, eu quero ser dono do meu negócio, eu quero investir. Então depende muito da característica, sabe? E as pessoas, e aí vem, como é que eu vou fazer isso? As pessoas precisam se conhecer e entender e se respeitar, né? Respeitar os seus limites. Eu penso que é dessa forma. Sim. E agora, por último, o que você acha sobre as tecnologias que vêm aplicadas na nossa escola, na nossa vida? Você acha que elas vão ajudar a gente a melhorar ou elas vão mais atrapalhar a gente na nossa rotina? Olha, aí eu vou também ser uma resposta dupla. Elas podem atrapalhar se as pessoas não entenderem o benefício dela. Então eu vejo assim, muitos jovens usando tecnologia, vamos dizer assim, tantas coisas para usar e ele vai usar com um joguinho. Não que o jogo não seja legal, tem muita tecnologia, mas dá para equilibrar, entende? Então eu acho que é possível sim a gente utilizar a tecnologia, é importante demais. Eu sou muito fã de tecnologia, né? Eu sou suspeita em falar, acho que a gente tem que estar o tempo inteiro, se a gente pode automatizar a nossa vida através da tecnologia, a gente deve fazer isso. Então, por exemplo, buscas, né? Antigamente a gente buscava, se eu tinha dúvida sobre uma matéria, eu tinha que ir num livro, eu tinha que ir numa biblioteca. Hoje a gente tem ali, né, um mundo de buscas na palma da mão. Então eu sou muito a favor disso, mas as pessoas precisam ter ainda a conscientização de como utilizar a seu favor, porque ela pode também ser um nosso grande vilão. Né? A gente pode perder horas nos streams, nas plataformas de streaming, podemos perder horas nas plataformas de jogos, mas a gente pode também perder, né, vamos colocar assim, entre essas horas, em aprendizados com essas tecnologias. Acho que tem que ter esse equilíbrio e as pessoas precisam ter essa consciência. Acho que é dessa forma. Então, eram essas nossas perguntas. Muito obrigado por participar A importância da tecnologia na educação hoje é inegável, visto que as novas ferramentas técnicas auxiliam todos os atores envolvidos na cadeia escolar, seja facilitando o trabalho do professor e do coordenador com a otimização de processos, ou contribuindo para a aprendizagem do aluno, com a resolução de exercícios. Mas será que todo mundo pensa assim? Estamos aqui com o Everton, líder do mesmo trabalho, só que grupos diferentes, claro. E a gente vai fazer a mesma pergunta que a gente fez para todo mundo até agora. Começando pela primeira pergunta, é, sobre as tecnologias que estão sendo aplicadas na nossa vida ultimamente, na vida escolar, na vida particular, em tudo. Você acha que elas ajudam a gente ou elas mais atrapalham? Olha, depende do uso. Por exemplo, se você for uma pessoa leiga, um completo neandertal, tem vários exemplos por aí, você com certeza não vai se ajudar de maneira nenhuma. É muito mais fácil você pegar algo e fazer algo prático mesmo, na mão. Agora, se você souber de alguma coisa e puder usar isso a seu favor, você com certeza vai, porque a tecnologia tem inúmeros usos. Por exemplo, você fazer uma planilha. Cara, é infinitamente mais fácil tu vai lá e desenhar os bagulho com a mão, velho. É bagulho idiota que eu tô falando aqui, mas é verdade, É cara. verdade. E, por exemplo, tu tem aqueles mercados de valores, etc, etc. E, cara, um monte de gente vive disso ultimamente e tá rendendo muito, assim como tem as criptomoedas, etc. Enfim, é muito mais legal você ficar rico com a tecnologia do que capinando, tá ligado? Tá bom, então, a última pergunta agora, a segunda também. Quando você achar a sua profissão que quer seguir na sua vida e tudo mais, você quer que ela seja uma profissão autônoma ou que tem algum chefe para te mandar, dar ordens, essas coisas assim? Olha, é muito mais provável que eu ache uma profissão com chefe pra me mandar, porque assim, eu sou um cara muito retardado pra ser autônomo. Mas eu sim preferiria ser autônomo. Eu queria ser um dublador, né, no caso. E eu acho bacana porque, tipo assim, eu posso escolher os trabalhos que eu vou fazer e eu posso fazer tecnicamente do meu jeito, né? E eu me sinto muito mais confortável assim do que ter alguém enchendo o saco o tempo todo, entendeu? Tô aqui com o Pedro, né? Grande Olá. Pedro, literalmente. É. E a gente tá fazendo o mesmo trabalho, só que temas diferentes. E agora eu Uhum. só quero fazer umas perguntas para ele, para incorporar nosso trabalho. Uhum. A primeira pergunta é: você acha que as tecnologias aplicadas na nossa vida, tanto na nossa escola quanto na rotina, elas ajudam ou mais atrapalham a gente? Bom, eu acho que elas chegaram com o intuito de ajudar, né? Porque se você for ver as tecnologias, como elas evoluíram e tal, você vê que elas estão facilitando muito a nossa vida. Porque, por exemplo, antigamente a gente pegava um caderno e um lápis para copiar, hoje em dia a gente, sei lá, pode pegar só o celular e bater uma foto do quadro, ou o próprio material já vem do próprio Geek, né? No caso, facilita.
Então acho que ela facilita, porém ela meio que atrapalha no intuito que, tipo, a gente perde os costumes antigos, né? Como, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, de pegar o caderno e copiar. Mas creio que ela mais ajuda do que atrapalha. E tem outros fatores também, mas enfim, é isso. E agora, para acabar, quando você começar a ingressar na sua profissão que você quer, você gostaria de ter um trabalho autônomo ou ter algum chefe para te mandar? De preferência eu gostaria de ser autônomo, né? Acho que ter esse controle de tempo, né? Essa gestão de tempo, do que tu vai fazer, quando, onde, seria muito legal. Então eu preferia ser autônomo mesmo do que ter um chefe que provavelmente vai ser chato, ter que ir pro local de trabalho. É complicado, mas eu prefiro ser autônomo. Então, tô com o Marco agora, que também tá no trabalho, acho que tá no mesmo grupo que o Pedro, né? Então, agora a gente tá aqui, ele é o líder, então talvez ele tenha mais algumas ideias sobre o assunto. A primeira pergunta vai ser para todos os outros entrevistados, que nem o Pedro teve agora. A primeira pergunta é: em relação às tecnologias atuais que são aplicadas na nossa vida, na nossa escola e tudo, você acha que elas vão atrapalhar a gente ou elas vão mais ajudar na nossa vida? Olha, eu acredito que em uma boa parte elas ajudam, né? Na maioria, assim, como a gente tem na própria escola, tem uns Chromes que ajuda bastante. Não precisa carregar livro, a gente faz atividades online, não precisa ficar escrevendo em boa parte do tempo. Eu acho que elas realmente elas ajudam. Podem atrapalhar se forem usos excessivos. Tem muitas pessoas que não sabem controlar, mas isso vai da pessoa, não da tecnologia. Se a pessoa saber usar, eu acredito que realmente ela pode ajudar de várias maneiras. E, bom, a última pergunta, que são só duas, quando você decidir a sua profissão, decidir o que você quiser fazer da sua vida, você vai querer seguir uma profissão autônoma ou quer um chefe te obrigando a fazer as coisas, dando ordens? Olha, eu não tenho uma decisão ainda, eu não sei o que que eu quero, mas tem os pontos positivos e negativos de cada uma, né? Do autônomo tu pode fazer o horário que tu quiser e tal, mas tu tem que ter uma responsabilidade para isso. Porque se tu não trabalhar, tu não vai conseguir ganhar dinheiro, a rentabilidade não vai dar certo. Mas tendo um chefe trabalhando dentro de uma empresa que já tem como é que eu posso falar? Ela já funciona sozinha de certa maneira, né? Ela já tem putz, eu esqueci uma palavra, mas é uma forma legal de trabalhar também. Alguém mandando o que que tu tem que fazer, talvez tu tendo uma boa parte de. Tu ajuda bastante lá no meio, isso pode ser bom também. Tá, então agora tô com o professor Horácio, que todo mundo que tá assistindo já deve conhecer, né? Ídolo. Então, vamos começar rapidinho, só para acabar logo. A primeira pergunta é em relação à tecnologia que vem sendo aplicada na nossa vida e na nossa escola. Você acha que ela atrapalha a gente ou ela ajuda? Eu acho que ela ajuda desde que você use na hora certa, no lugar certo. Daí vai ajudar sim. Mas eu acho que ajuda bastante, tá? Mas o que eu falei, tem que usar na hora certa, no momento certo. Não é toda hora que é pra usar. Sim. E agora a última pergunta, que é bem rapidinho. Eu sei que o professor já segue uma carreira há bastante tempo. E se houvesse alguma oportunidade, você mudaria para uma profissão autônoma? Sim, na área de TI, eu mudaria para a área de TI, de programação. Eu acho bem legal e dá para ser autônomo, trabalhar em um lugar em casa e não precisa se locomover até o serviço. Legal. Nascido na Grécia Antiga, o conceito de autonomia só chegou ao mundo do trabalho no século XX. A autonomia tornou-se uma palavra da moda nas questões de carreira. Todo mundo aspira a ter alguma liberdade para exercer suas tarefas profissionais. Sabendo disso, agora nós iremos fazer algumas perguntas sobre como é a vida de um profissional autônomo. Um exemplo de profissional autônomo é o escritor. O primeiro escritor que se tem registro foi Enheduanna, poeta e filósofa suméria, filha do rei Sargão de Acádia. O escritor é um profissional que utiliza palavras escritas com várias técnicas e uso de vários estilos, para comunicar ou passar ideias. Escritores produzem variadas formas de literatura, de forma a atrair o interesse de um determinado público e passar ideias ou informações. O termo escritor costuma ser usado como sinônimo de autor, porém aquele que tem um significado mais próximo ao da responsabilidade legal de escrever. A publicação de obras pode acontecer de diversas maneiras e em várias plataformas. Qualquer um que escreve qualquer tipo de artigo, resenha, texto, poema, poesia, pode ser considerado um escritor. Sabendo disso, ninguém melhor para falar mais sobre a profissão do que um próprio escritor. Boa tarde. Boa tarde. Para começar a nossa entrevista, gostaríamos que você se apresentasse um pouco. Meu nome é Marcelo Labes, eu tenho 36 anos
e eu sou, entre outras coisas, escritor e editor e dono de uma editora, né? Uma editora independente, a Caia Ponte Edições. De onde surgiu essa sua ideia de se tornar escritor? Eu acho que ela foi surgindo ao longo da vida e por conta de várias razões, assim, né? Não, eu acho que não se acorda um dia e se diz, você é escritor. O meu contato com a literatura começou cedo, apesar de eu vir de uma casa que não tinha muitos livros em casa, né? Assim, mas gostava muito de ler e a minha paixão pela leitura, eu acho que me fez querer ler depois literatura e insistentemente lendo, em algum momento eu achei que eu também tinha algo a dizer. E aí é quando eu começo a juntar o que eu tinha escrito já para publicar o meu primeiro livro, né? Mas é meio que isso, assim, a gente não se torna escritor, eu acho que a gente vai se fazendo escritor ao longo da vida. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessa sua carreira? Enquanto escritor, Isso. eu acho que a primeira dificuldade, a maior de todas, para todo mundo que está nessa área, é ser lido pelas pessoas, né? Eu lembro que quando eu publiquei o meu primeiro livro, em 2008, era um livro de poemas, eu achei que todo mundo ia ler meu livro e que eu ia, né, ser reconhecido, assim, tipo, o cara que escreveu aquele poema, não sei o quê. E isso não aconteceu nunca. Demorou muito tempo para alguém dizer que gostava do que eu escrevia ou que me lia, né, que lia os meus livros. Eu acho que a maior dificuldade sempre é conseguir público. Assim, essa é a primeira. Depois tem várias outras, né? Mas sem dúvida a primeira é essa. Conseguir público que leia o que a gente escreve. Já que teve dificuldades, também tem que ter as coisas boas. Sendo assim, o que teve melhor no emprego autônomo em relação ao emprego convencional? Ah, ah, bom, primeiro eu tenho que contar um pouco da minha história para contextualizar, né? Eu venho de um lar de trabalhadores, assim, de um lar operário, né? O meu pai era operário da indústria têxtil, era tecelão, e minha mãe era empregada doméstica. Então, a coisa de trabalhar sempre foi muito forte em casa, né? Para mim e para os meus irmãos, assim. Temos que trabalhar, né? E eu fui funcionário público por quase 10 anos em Blumenau, na prefeitura, e quando eu saí da prefeitura e me mudei para Florianópolis e resolvi abrir a editora e escrever, né, dedicar minha vida a isso, eu tinha um grande conflito que era eu achar que eu não estava trabalhando, né? Mesmo que eu estivesse sentado no computador 8, 10 horas por dia, escrevendo e editando livros, mas parecia que eu não estava trabalhando. Aí, às vezes, eu ia almoçar num restaurante perto de casa, que tem lá no centro, e, e eu via as pessoas que iam almoçar na hora do trabalho e me sentia muito mal com isso, né? Como se elas estivessem cumprindo a sua função social e eu não. E aí, em algum momento, houve uma mudança de chave, assim, na minha cabeça, que foi quando eu entendi que eu era um artista e que as horas... e que eu, de fato, passava horas trabalhando por dia, mas que quando eu não estava trabalhando, ou efetivamente sentado na frente do computador, né? Ou efetivamente lendo, ou efetivamente pesquisando, que ainda assim eu estava produzindo alguma coisa, né? Quer dizer, o artista não é artista só quando ele está produzindo, ele é artista também quando ele está se inspirando para fazer essas coisas, né? Quando ele está só vivendo, só respirando. E eu acho que a dificuldade maior foi entender isso, assim, que, ok, eu sou um trabalhador autônomo, mas
o meu exercício, né, o meu cargo, por assim dizer, a minha função dentro do meu negócio é muito diferente de qualquer outro emprego que exista, né? Eu, por exemplo, escrevo romances e a maior parte da renda do meu negócio vem desses meus romances, né? Publico outros livros também, mas a renda deles é inferior. Então, eu tenho para mim que eu preciso escrever romances e publicá-los, né? Porque é daí que vem, enfim, pode vir prêmio, como já veio, pode vir compras, né, de muitos exemplares, como já aconteceu e tal. Mas até alcançar essa maturidade, assim, né, de que, eu sou um escritor, o meu trabalho é diferente do trabalho do meu pai, do trabalho da minha mãe, do trabalho do meu irmão, da minha irmã e da maioria dos meus amigos. Daí isso demorou um tempo, assim. E aí, quando eu finalmente entendi, quando houve essa mudança de chave, eu meio que sosseguei e passei a trabalhar melhor, inclusive, quando eu estava efetivamente trabalhando. E de onde vem, claro, se veio de algum lugar, de onde é que vem a inspiração para escrever os seus livros? Eu acho que cada livro tem a sua própria história, assim. Isso eu converso com amigos escritores, né, e escritoras que eu tenho. A gente escreve porque a gente precisa escrever. É como um vício, né? Como uma obrigação que a gente sente de se realizar no mundo, né? Quer dizer, tem pessoas que correm maratona e elas vivem correndo para treinar e tal, e a gente escreve, é isso, né? Mas os meus livros, os que fortaleceram mais a minha carreira, eles tiveram... eles têm relação direta com Blumenau e com a minha vida em Blumenau, né? Que são, eu acho que principalmente o Filho da Empregada, o Enclave, o Paraíso Paraguaio e Três Porcos, até agora. São livros que se passam em Blumenau e que trazem essa vivência, né? Do menino do interior, do bairro afastado, da escola pública, filho da empregada, filho do operário, sabe? Irmão do office boy, que era o que meu irmão fazia quando era jovem. Então, a coisa de quem pega ônibus para ir para a escola, né? Quem vê a mãe e o pai sempre trabalhando e tal. Então, isso atravessa todos os meus livros, desde o primeiro. Mas, independente disso, cada livro tem a sua própria história, né? Então, eu sempre tenho medo, assim, de não ter ideia para o próximo livro, por exemplo. Então, agora eu estou escrevendo um que a ideia já era antiga e estou realizando esse livro, estou escrevendo. E aí já surgiu a ideia para o próximo romance que eu vou escrever, depois dele, né? Então, e por aí vai, assim. Inspiração é uma coisa bem complicada em literatura, na verdade, porque a gente pensa que o escritor ele escreve sob inspiração, mas na verdade a inspiração é sempre a menor parte, né? A maior parte é trabalho mesmo, é escrever, depois reescrever, até o livro ir ficando bom, assim, né? Bom, muito bom, ou médio, ou sei lá. Mas é isso, assim, é mais uma vontade de escrever sobre as coisas e sobre o mundo, sobre esse mundo, né? E fazer isso não através de poderia fazer, né? Através de ensaios, poderia fazer através de monografias, mas eu faço através da ficção, né? É como eu consigo me comunicar com as pessoas. E para finalizar, você podia nos falar um pouco sobre o livro, esse último livro que teve o seu financiamento coletivo terminado há uns 4 dias atrás, não foi? Foi bem sucedido, né? Primeiro eu vou falar sobre financiamento coletivo porque isso é um barato, assim. Esse é o meu, acho que 4º ou 5º livro realizado com financiamento coletivo, que é quando a gente põe o livro à venda e as pessoas compram esse livro antes de ele existir, né? E aí depois com a grana que a gente arrecada com essa pré-venda,
manda fazer o livro, manda fazer a impressão, a diagramação e todas as etapas aí da produção do livro, né? E esse é um livro de poemas, mas não só. Ele é um livro grande, assim, ele tem bastante coisa dentro, né? Mas ele é basicamente um livro sobre a perda do meu pai, que faleceu em janeiro de 2021, e a minha relação com isso, né? Com essa perda. Tanto a relação de aproximação que eu tive com ele no último mês de vida, porque eu me mudei para casa dele para cuidar dele, né? Nesses momentos finais, assim. Como também tem algo que a mim me foi muito caro, que é a procura pelo pai e o encontro do pai, né? Porque meu pai saiu de casa quando eu era criança e voltou quando eu já era adulto, e houve uma lacuna aí de 11 anos em que eu fiquei sem pai, né? Com um pai ausente, distante. E esse encontro se dá nesses 30 dias em que eu passo cuidando dele, né? Então, ele é um livro que trabalha muito o luto, a perda, a iminência da morte, né? Porque já havíamos sido avisados pelo médico que o pai ia morrer e a gente não sabia quando isso ia acontecer, né? E calhou disso acontecer comigo no dia em que eu cuidava dele e passamos por isso juntos, assim. Ao mesmo tempo, não são só poemas que compõem o livro, mas ele tem um diário que eu escrevi com os meus irmãos, desses últimos dias, né, desses últimos 30 dias. A gente acompanhava o pai sempre, então quando às vezes havia mudança de turno entre um irmão e outro, ele anotava no diário como o pai estava naquele momento, naquela hora, né? E tem outras coisas assim que são uns anexos que eu achei interessante colocar, porque morrer é rápido, isso eu aprendi, né? De repente uma pessoa está viva e de repente ela não está mais, ela está morta, mas a compreensão da morte é uma coisa que demora, né? Entender a ausência da pessoa que morreu e tal. E esse livro, ele trata disso, né? Ele começa com uma carta que eu escrevi para os meus irmãos, passa pelos poemas e pelo diário, depois ele tem conversa de WhatsApp com uma amiga, né? Com quem eu conversei na noite em que o pai estava pior, e na noite que ele faleceu, e essas impressões todas, elas me ajudam a lidar, têm me ajudado a lidar com a perda do meu pai, né? E esse livro ele já tinha sido publicado em PDF também antes da metade do ano, agora em 2021. E aí eu soube que ele foi publicado em PDF na internet, assim. E aí eu soube que ele já estava sendo lido e estava sendo utilizado por um grupo de pessoas enlutadas, né, por uma psicóloga que achou os poemas bons para trabalhar isso, e eu pensei, bom, tá aí o porquê de esse livro existir, né? Se ele me ajudou a lidar com o luto, ou tem me ajudado, né? Que ele possa servir para ajudar outras pessoas também. Porque tem isso, né? De cada livro ter... Eu penso muito nisso antes de começar a escrever qualquer coisa, que para que vai servir isso aqui, né? Para não ser só um monte de palavras e um monte de ideias da minha cabeça e, bom, tem um livro pronto. Eu penso, tá, para que isso aqui pode servir, né? E o nome de meu pai, eu acho, vai servir para as pessoas que perderam alguém ou que estão na iminência de perder alguém a lidar com isso de uma forma um pouco melhor, talvez. Eu espero. Certo. Muito obrigado por aceitar participar da entrevista. Eu que agradeço. Abraço. Tchau. Tchau. Após a entrevista com Marcelo Labes, vamos entrevistar agora um youtuber, outro profissional autônomo da internet. Antes de começar a entrevista, vamos falar um pouco mais sobre o YouTube e o que é ser um youtuber. O YouTube nasceu oficialmente em 14 de fevereiro de 2005, quando o trio Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karin
registraram o domínio youtube.com. Sendo assim, o primeiro youtuber registrado foi Jawed Karim, co-criador do site, que publicou em 2005 um vídeo de 19 segundos com o título Eu no Zoológico, Me at the Zoo, no qual caminhava observando animais. Naquele período, ser youtuber significava somente ter uma conta no site e fazer uploads de vídeos simples. Mas, hoje em dia, o youtuber tem algumas preocupações a mais. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Para começar nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma rápida apresentação sua. Beleza, vamos lá. Meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos, sou escoteiro, acho que talvez o motivo que traz a gente aqui nessa entrevista é o Felipe Escoteiro, foi onde eu passei a maior parte da minha vida, e aí com isso consegui criar um canal, que é um dos meus grandes projetos, mas aliado a isso, minha vida profissional, sou formado em Educação Física e trabalho numa escola, dando aula de Educação Física escolar. De onde foi que surgiu essa sua ideia de se tornar um youtuber? Cara, a ideia do youtuber, a minha geração foi uma geração que assistiu muito mais YouTube do que televisão. Eu lembro que assisti TV, sei lá, até no máximo os meus 10 anos ali no Bom Dia e Companhia, ou alguma coisinha assim, desenho na SBT, e depois já começou a chegar muito forte o YouTube, né? Eu tinha um computador em casa, então assistia muito mais YouTube do que televisão. Então virou meio que um sonho de criança, do mesmo jeito que a galera sonha em ser jogador de futebol, ou alguma outra profissão assim que quando você é criança você quer muito ser. Eu tinha essa vontade de ser youtuber, mas nunca tive câmera, nunca soube editar e ficava meio que colocando barreiras. E aí depois, bem depois, já com 18, 19 anos, que eu já tinha uma grana, tinha uma câmera antiga em casa, eu pensei, putz, acho que eu vou começar a gravar e postar no YouTube. E foi aí que eu pensei em fazer sobre movimento escoteiro, que é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. Aí eu juntei as duas coisas, né? Uma coisa que eu já gostava muito de fazer com uma ideia que eu tinha desde criança, e aí surgiu o canal. Para você, quais que são as melhores partes de ser um youtuber? Cara, no começo, acho que isso no geral, na verdade. Para mim, no meu caso, foi conhecer novas pessoas e viver novas experiências. Porque tudo começou aqui no meu quarto, onde eu gravo, muito tempo atrás, 4 anos atrás. E quando eu gravava vídeos aqui, eu estava fechado no mundinho do meu quarto. Mas por eu falar de escotismo e ter escoteiro espalhado pelo Brasil inteiro, depois de um ano de canal, quando as coisas já começaram a engajar, eu comecei a receber convites para participar de eventos. Escoteiro acampa muito, faz muita viagem, então eu comecei a receber convites, tipo, vai ter um acampamento aqui no Rio de Janeiro, você não quer vir? Aí eu falava, pô, não dá porque eu não tenho grana. Eles, não, a gente paga a passagem, você vem que a galera quer te ver, quer tirar foto, você grava um vídeo, e aí é pro Rio de Janeiro. E aí fiz no Rio de Janeiro, o pessoal chamou no interior de São Paulo, aí depois chamou em Minas, aí depois chamou no Maranhão, Mato Grosso, e aí eu viajei muito, conheci muitas pessoas, muitos lugares incríveis assim, por conta do canal, que se eu não tivesse feito os vídeos, com certeza eu não teria tido essas oportunidades. Legal. E de onde é que vem essa sua inspiração para criar os vídeos? Muita gente me pergunta já que o meu canal é só sobre escotismo, é um nicho muito fechado, né? Como eu já estou há 4 anos fazendo, parece que uma hora vai acabar. Eu me sustento bastante nos eventos, quando tem evento sempre é um conteúdo novo para trazer, mas do mesmo jeito que ser nichado fecha um pouco o quão longe você pode ir em relação a criar conteúdo, é bom porque você pode devorar um assunto, você pode falar muito bem e você vai estar falando para pessoas que estão engajadas no tema. Se você fala de mundo no geral, pode ser que uma parte do seu público goste do que você está fazendo e outra não assista esse vídeo. Como eu estou nichado, todos os vídeos que eu faço, a galera que é escoteira vai estar interessada nesse assunto. Então o que eu tento fazer é, tipo, pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou a 4, um pouquinho menos, eu sento, pego um caderninho, deixa eu ver até se eu acho depois o caderninho, eu sento, pego um caderninho e escrevo muitos títulos, o que eu gostaria de assistir sobre escotismo. E a partir do que eu gostaria de assistir, eu crio um censo ali, né? E começo a fazer títulos de vídeo, e desses títulos eu crio os vídeos aqui no quarto. É um bom jeito de criar ideias, né? E, claro, hoje, como o canal já tem uma proporção um pouco maior, dá para eu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e interagir com o público.
que facilita muito também, perguntar o que você quer assistir, porque nem sempre só o que eu acho que vai dar certo é o que vai dar certo. Eu tenho bastante essa noção, né, por estar fazendo há bastante tempo, mas direto, às vezes, se eu abro uma caixinha no Instagram, eu pego alguma ideia de fora, eu tenho um caderninho, e até no celular mesmo, que às vezes eu nem tô pensando nisso, tô, sei lá, fazendo outra coisa da minha vida, vem uma ideia, putz, isso aqui dava para fazer um vídeo. Aí eu pego lá, anoto, e aí depois isso pode se tornar uma ideia, um vídeo que vai se tornar realidade. Você já teve algum problema envolvendo o YouTube, como copyright ou cópias, entre outros? Muitos, de copyright muitos. No começo, no primeiro ano, eu não tinha noção. Era dois problemas, né? Primeiro, que eu não imaginava que o canal ia crescer, e aí eu não me importava em usar músicas, né? Eu pegava, tipo, a melhor música para aquele vídeo. Aí, por exemplo, tem um vídeo meu que tem aquela música do Whistle Baby. Ah, não, Whistle Baby. Eu achava a música um máximo, na época tava estouradaça. Eu peguei e falei, vou colocar essa música. E aí eu coloquei. No primeiro ano não deu problema nenhum, porque o meu canal não atingia muitas visualizações. Pegava ali no máximo, tipo, sei lá, 500 visualizações por vídeo. Então, realmente, o scanner do YouTube era mais difícil de pegar. Naquela época, né, que era outra tecnologia. Hoje em dia, o YouTube já nem deixa você subir o vídeo se ele tiver com uma música que tem direitos autorais. Naquela época era diferente. E aí, acumulou muitos vídeos no meu canal sem me preocupar com essas músicas. E aí foi crescendo, foi tomando proporção, o canal começou a pegar mais visualizações, eu fui verificado no YouTube, e aí quando você fica verificado, você ganha um selo lá e tudo mais, aí essa fiscalização é mais forte. E aí vários vídeos meus saíram do ar, e aí eu tive que usar uma ferramenta lá que é tirar o áudio dessa parte e colocar outra música. Para mim foi mais fácil assim, porque tem muito clipe no meu vídeo, clipe de assim, eu vou para um acampamento, eu faço um vlog, né? Eu falo onde eu tô, o que eu tô fazendo, e aí depois eu boto um clipe. Tipo, esse clipezinho aqui é para mostrar as atividades desse dia. Aí durante esse clipe tocava uma música. Eu tive que retirar essa música numa edição, colocar uma outra e subir o vídeo de novo para lá. Mas nada que me dê, tipo, um strike, coisa para ser banido. Eu fui notificado. Eles falaram, você tem até 72 horas, 48 horas para tirar. Se você não tirar, aí sim você vai ser punido. Mas hoje em dia já, tipo, eu presto muito mais atenção nisso aí. Atualmente você leva o canal como hobby? Acho que como os dois, levam, acho que majoritariamente como hobby, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tenho outra profissão, o que me dá dinheiro para minha vida, para me sustentar, para comprar minhas coisas e até para investir no canal, é o meu trabalho como professor, da minha formação. Mas o YouTube já me deu dinheiro. Não é uma fonte de renda principal, eu demoro alguns meses para receber um pouco do YouTube. Não dá para viver disso, tipo, tô longe ainda de viver disso, mas um dia, se eu conseguir ganhar o equivalente ao que eu ganho como salário de professor, com certeza eu ia escolher optar pelo lado do YouTube, né? Porque é a vontade maior, tipo, o que eu mais quero fazer da minha vida é isso. Mas infelizmente, como a gente vive num mundo que precisa de dinheiro, ainda não dá. Mas um dia, quem sabe. Além de youtuber, você também é streamer, certo? Isso, faço umas streams na Twitch. Atualmente você prefere streamar ou gravar vídeos? Cara, difícil. Hoje, assim, por conta da pandemia, o streaming foi uma janela que eu achei durante a pandemia. Como eu falei, os eventos são o ponto forte do canal. Quando tem evento, o canal tá lá em cima. Veio a pandemia, o canal deu uma caída muito grande. O movimento escoteiro todo em si deu uma queda muito grande. E aí eu pensei, putz, mano, a galera tá um pouco saturada de escotismo online, que a gente tava fazendo atividade online e tipo, não é a mesma coisa. E aí eu pensei, eu preciso de uma saída. E aí eu pensei, quando eu criei o canal, eu fazia uma coisa que eu gostava, falava de uma coisa que eu gostava, que era o movimento escoteiro. E tá bombando Twitch, stream e tal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer stream de uma coisa que eu gosto de fazer também, que é jogar. E aí eu jogo um jogo chamado Valorant, e aí eu pensei, vou colocar lá. E aí eu aliei as duas coisas. O nome do canal na Twitch é Escoteiro Joga, e aí eu jogo usando lenço, como escoteiro mesmo. E aí durante a stream, tem vários elementos que a galera pode pedir. Tipo, por exemplo, eu tô no meio da partida, eles resgatam lá e falam, você precisa colocar mais um lenço para jogar o jogo agora. Aí eu vou coloco tipo 5, 6, 7 lenços e vou jogando o jogo. E foi uma saída muito boa e durante a pandemia foi uma coisa que me salvou bastante. Eu estava bem desanimado com o canal por conta de visualização baixa, não tinha evento para ir, então estava tudo meio esfriando assim.
E aí eu pensei, não, preciso me focar em outro projeto, e aí fui para esse lado da stream. Foi tipo, bem importante pro meu psicológico, assim, também. Quais são as principais diferenças entre gravar um vídeo e fazer uma live para você? Ó, de alguns vídeos, o roteiro, com certeza, tem vídeos que eu gravo que são roteirizados, eu tenho séries que tem como ideia passar informação, né? E aí, nesses vídeos que eu preciso passar informação, eu preciso roteirizar. Eu preciso pesquisar, eu preciso ter uma linha para seguir, uma historinha para contar. Na live já não. A live é muito mais solta, né? Hoje, como faz muito, muito tempo que eu gravo vídeos, eu praticamente não faço mais roteiro. É muito difícil eu fazer roteiro. Eu faço meio sketch-up da ideia, tipo, eu solto umas palavras, no máximo algumas frases que eu preciso falar durante o vídeo, e aí eu só ligo a câmera e vou falando, né? E depois arrumo tudo na edição. Mas na stream, nem isso, né? Tipo, você não tem nem essa base. Você só vai interagir muito com o público. A stream tá muito ligada com quem você é de verdade, acho que por causa disso. Acho que até por isso as pessoas... Tá esse hype na stream, porque um vídeo você pode cortar, editar, fazer de novo. A stream não, cara. A stream é você do jeito que você é. Então você não vai poder editar, você não vai cortar, você não vai arrumar, tipo, conseguir arrumar depois, dar um tapa depois na edição. Na stream é você vai ter que falar do seu jeito, agir do seu jeito. Como eu jogo, eu reajo a coisas do meu jeito. Por exemplo, no canal, como é um canal totalmente voltado para o movimento escoteiro, eu tomo muito cuidado para não falar de certos assuntos, para não falar certas coisas, não falar palavrão. Na stream, às vezes, quando é uma stream de jogo, de vez em quando eu fico bravo, eu tilto, sabe? Você é você mesmo, é quem você é no seu dia a dia. Eu acho que isso aproxima muito o criador de conteúdo do público. Então, acho que a principal diferença é essa distância. Isso eu vi muito. No canal do YouTube, a galera me chamava para eventos, para participar, e do mesmo jeito que eu admirava, sei lá, um Richard Rasmus, um Monark da vida, eu pensava, caraca, mano, esses caras são o cara. Eles estão muito distantes de mim. Eles estão lá produzindo e eu tô aqui assistindo. Você tem uma distância entre você e o criador. Quando eu ia para eventos, eu sentia a mesma coisa. A galera pedia para tirar foto comigo. Eu achava isso, caramba, por que essa pessoa quer tirar uma foto comigo? É por causa disso, ele te vê longe, então ele quer te ter mais perto. A stream acho que já não. Você tá no dia a dia com a pessoa. Se você pegar, sei lá, um Gaules da vida, um Alan Zoca, que são os mainstreams aqui do Brasil, cara, parece que você tá dentro da casa do cara, trocando uma ideia com ele o dia inteiro. Ele não deixa você ficar sozinho. Eu acho que isso cresceu muito por causa da pandemia, né? Você aproxima as duas pontas aí, o criador e quem consome. E, para finalizar, que dica você daria para alguém que quer começar um canal no YouTube ou um canal na Twitch? Uma dica. A dica é que o melhor dia para você começar já foi, que foi ontem. Hoje é um dia bom e amanhã é pior do que hoje. Eu não comecei tendo esse estúdio aqui em casa, deixa eu pegar a câmera aqui. Não comecei tendo câmera, tendo iluminação no quarto, tendo um computador bom para editar. Eu só comecei. Eu gravava com a câmera velha do meu pai, depois passei a gravar com o celular, aprendi a editar na marra, editava no Movie Maker, porque eu acho que o mais importante de tudo é começar. Todo mundo tem um processo. Ninguém começa grande, ninguém começa gigante. É impossível. Você pode pensar na maior pessoa, referência máxima, ele não começou ali, no topo. Ele simplesmente decidiu começar. Então, você pegar meus primeiros vídeos, eu tô numa parede que tem nada a ver com essa, pouquinha, super simples, imagem horrível, áudio horrível, mas eu comecei. Na Twitch é a mesma coisa. Se eu pegar a minha primeira live, ela é muito diferente das lives que eu faço hoje. Então, você precisa ter coragem e entender. Acho que isso é uma dica que eu não tive, que no começo vai ser difícil, cara. Vai ser frustrante, você vai fazer vídeo para 10 pessoas, você vai fazer live para 10 pessoas, depois o vídeo pode ser que seja para 100, depois 500, depois 1000, pode ser que cresça, pode ser que não. Se você tá fazendo pelos outros, não faz. Se você tá fazendo um vídeo no YouTube pensando, vou bater 1000 views, e se não bater 1000 views você vai ficar triste, não faz. Você tem que fazer porque você quer. Vai fazer uma live, você não tem que abrir a live pensando, hoje alguém vai me gankar e eu vou pegar 1000 viewers. Não vai. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas faz porque você se sente bem. Porra, tem uma pessoa me assistindo e essa uma pessoa sou eu mesmo que coloquei meu celular aqui pra tipo, controlar a live, ver os comentários. Já aconteceu comigo, cara, mas não desanima. Pega, vai e faz. Se você curte fazer, vai e faz. Certo. Muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista.
Valeu, Lauro, tamo junto. Nada. Essas foram as entrevistas com os profissionais autônomos. Agora, o que é de fato autonomia e independência? O que é independência? Independência é a capacidade de fazer as atividades do dia a dia sem precisar da ajuda de terceiros. Todos fazem escolhas de vida. Podemos escolher entre ser empregado ou empregador, ser quem executa ou quem planeja uma atividade. Ou ainda os dois. Por exemplo, cada escolha gera uma consequência que nos levará a outra. No mercado e no trabalho, dificilmente é possível executar uma tarefa de forma totalmente independente, já que dentro de uma empresa existe toda uma hierarquia a ser respeitada. Há profissionais diversificados e com especializações e atuações diferentes, que terão autonomia para opinar sobre alguma tarefa mais específica. O que é autonomia? A autonomia é a capacidade de governar-se pelos próprios meios. É o direito de um indivíduo tomar decisões livremente ou ainda independência moral ou intelectual. Ao atuar no mercado com autonomia, significa que o indivíduo tem capacidade, conhecimento técnico e mercadológico acerca do seu ramo de atuação, ou seja, experiência na área. Como exemplo, um profissional recém-graduado é independente para executar as funções de trabalho que são propostas no Código de Ética do Profissional, no qual faz um juramento no dia da sua colação, mas somente com o tempo, experiências profissionais e conhecimento é que poderá atuar com total autonomia. Então, qual a relação entre a independência e a autonomia? Podemos dizer que independência é a capacidade de cumprir uma tarefa sem auxílio, enquanto autonomia se refere à capacidade de refletir, de escolha e decidir o modo pelo qual determinada ação será realizada. Após as entrevistas com esses profissionais e a nossa explicação, esperamos que você tenha entendido o que é ser autônomo e independente no mercado de trabalho. Encerramos aqui o documentário da 103 sobre autonomia e independência. Tchau e fiquem bem.